Pessoal, se tiver alguém convertido ao Senhor Jesus, né, que saiba tocar teclado, procure a gente aí, né? Vamos passando um perrengue. Temos 3 tecladistas, mas o trabalho e o estudo está segurando os 3. A gente fica mandando estudar, agora paga o preço, né? Eu fico falando, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Agora tem o gemendo aí, seus músicos, né, Flávio? Mandando o pessoal estudar, cadê o povo? Estudar, né? Tá vendo? É o preço que se paga para mandar o povo estudar. Tem igreja aí que capenga aí para ter, fica pedindo misericórdia, mas tem um tecladista. Graças a Deus nós estamos 3. Quando manda os camaradas estudarem, Agora, paga. Antes que é um tecladista convertido ao Evangelho aí, fale com o Jorge depois aí, né? Estão precisando, né, Jorge? Precisando aí. Graças a Deus, né? O povo está trabalhando, está estudando. Evangelho de João, capítulo 6. Muito forte a visão de hoje, hein? Muito forte. Interessante, gente. Parou de chover? Parou, né? Faltando um pessoal aqui ainda. Vai ser o trânsito também. Choveu um pouquinho. Para, né? Pessoal, essa palavra de hoje, ela é muito boa, porque existe uma confusão muito grande no meio da sociedade sobre Jesus. E essa palavra é uma palavra muito boa para você meditar e questionar, né? E questionar. E realmente, que te dá uma base muito forte para você combater até outros tipos de fé. Diz assim o versículo 37. Vamos começar aqui. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei o quê? Fora. O fato da pessoa entrar da porta para dentro da igreja, ela já está tendo um empurrão de Deus. Ela já está tendo uma graça que há muita gente, né, infelizmente, acaba não tendo. Então, o fato da pessoa botar os pés para dentro da igreja, o mãozão de Deus já empurrou para dentro. Só que Jesus está dizendo o seguinte: quem vem até Deus, ele, o próprio Senhor Jesus, o filho dele, que é o nosso irmão mais velho, jamais o lançará fora. As pessoas que saem da igreja, que saem das igrejas, é porque na verdade elas saíram pelas suas próprias pernas, com os seus próprios pés. Não foi Deus, e menos Jesus, que as expulsaram, mas ela mesma saiu por falta de encontro com esse Deus. Mesmo Deus tendo dado um empurrão, ela não valorizou esse empurrão que Deus deu sobre a vida dela. Porque nós sabemos que existe uma barreira muito grande para entrar dentro da igreja. Todos nós sabemos disso. Nunca foi moleza, não é moleza para ninguém entrar numa igreja pela primeira vez. Pela primeira vez não é moleza. Depois a pessoa fica até acostumada, ela já entra e sai em qualquer denominação. Mas a primeira vez é muito árduo. É muito árduo. Porque ela não sabe como será dali para frente a vida dela. Então, quando uma pessoa não fica no nosso meio, mostra que ela não valorizou o chamado de Deus sobre a sua própria vida. A verdade toda é essa. Ela foi embora. PT, saudações, né? Foi embora, paciência. 38. Porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me é um outro desafio dentro da casa de Deus. Aqui dentro, gente, eu até falei isso uma vez aqui, acabou a vontade própria. Aqui acabou a vontade, aqui ninguém tem vontade própria. Ou nós obedecemos, ou nós não obedecemos a Deus e PT salvação. Acabou. Aqui acabou a vontade própria. Vontade própria a gente tinha lá fora, sem Deus,
plantava bananeira, fazia pirueta, vai para lá, vem para cá, então tu está largado, tu vai para onde tu quiser. Mas aqui dentro, acabou a vontade própria. O próprio Jesus nos dá essa referência, porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha, acabou a nossa vontade, né? Mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui ou você se enquadra ou você está fora. É aquela história, né? Céu ou inferno, não sobe ou desce, ou está dentro ou está fora. Aqui não tem para onde fugir. Então com Deus, gente, acabou a vontade própria. Ou nós agradamos, ou nós o desagradamos. E não tem conversa. Só que com Deus nós temos uma vantagem. Somos sabedores do que é certo e errado e podemos falar não com voz firme para o erro, para o engano. Quem não tem Deus é difícil. Hoje de manhã chegou um rapaz aqui, às 11 horas da manhã, eu tenho 22 anos, perguntei a idade dele, ele falou assim, eu tenho que entrar para dentro da igreja urgente, porque eu trabalho com eventos na rua, eu trabalho à noite, não sustento o dinheiro a mais que eu tenho. Rapaz, 22 anos. Sabe o que ele disse? O mundo está perdido, eu tenho que vir para a igreja. Ele falou assim para mim. Só que tem gente que está na igreja desde o dia que nasceu. Tem gente assim, que ainda não entendeu isso, que o mundo está perdido. Por quê? É um pé dentro, um pé fora. É a oração do Pai Nosso aqui dentro, e a vela com o diabo acesa lá fora. Tem gente que é cria da casa, nasceu em berço do evangelho, ainda não pegou esse entendimento. Aí vem um rapaz, eu não sei o que trouxe ele aqui hoje, assim, o que fez ele tomar um desgosto para esse mundo, mas com 22 anos, novinho, né? De idade, falou que o mundo está perdido. Não dá para ficar aí fora, não. Eu tenho que procurar uma igreja. Eu falei, se tu quiser ajuda, as portas estão abertas aí. Só que eu falei para ele, tem que cair de cabeça, né? Ele tem que cair de cabeça. Já que você sabe que lá fora não está bem, aqui dentro não era para ter problema. O certo. Mas você encontrou os filhos do diabo aí para te roubar a paz e fazer com que você volte lá para fora. Você tem que chegar aqui sabendo o que você quer. Se agradar a Deus, é continuar agradando o diabo. Porque tem gente que está a vida toda na igreja e agrada mais o diabo do que a Deus. Porque na hora é a vontade, não de Deus que prevalece, mas a dela. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito, eu nasci assim, é bem assim como a Bíblia fala, é como o nego tem coragem de falar que a Bíblia fala, é mesmo assim como o pastor fala. Tem isso, né? Eu queria ver esses pilantras aí fora, falar, não é bem assim como Deus fala. Não, bota a culpa não quem? Dos pastores, né? Os pilantras aí, bota, joga no nome de Deus aí, fala que ele está errado. Você vê, Jesus quando ele veio com um único propósito, de agradar quem? A Deus. E esse tem que ser o propósito aqui de todos, aqui dentro, de agradarmos a Deus. Diz mais aqui. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Essa é a vontade de Deus, mas que eu ressuscite no último dia. Pessoal, essa passagem e mais outras também vai te dar sempre uma moral para conversar com qualquer outro tipo de credo. Estou sendo bem sincero. O único livro bíblico, que fale de Deus, que traz essa mensagem aqui, o único é a Bíblia Sagrada. São as Escrituras Sagradas. Você pode percorrer todas as religiosidades que existem nesse mundo.
nenhuma delas bate com essa passagem aqui. Nenhuma. Porque fala do quê? Da ressurreição. Porque todas as religiosidades alegam o quê? Que a pessoa vai e volta. E o efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Morre e volta, morre e volta. Então você vê um engano que já está estabelecido no mundo. A gente olha para o espiritismo, que aqui deve ter gente que já foi do espiritismo, está entupida de gente boa, só que lesada. Você mesmo foi um, né? Você mesmo foi um, só que lesado. Por quê? Eles não creem na ressurreição do corpo. Então eles não creem no Jesus da nossa Bíblia, eles não creem no Jesus da Bíblia Católica. Então o Jesus deles não tem nada a ver com o nosso. Então tem um engano aí. Ou está do lado de lá, ou está do lado. Mas só que você pode pegar, e só na Índia tem mais de 33 bilhões de deuses, Deus me livre. Só na Índia. Muita coisa aí. Deus vai exportar isso aí, eles podem até fazer um pacote e mandar para cá e eles vão ganhar dinheiro, porque tem deuses para exportar lá. País idólatra igual o nosso. Você vê, as pessoas acreditam em contos de fato, no efeito carochinha, né? As pessoas acreditam, mesmo com idades avançadas, em Papai Noel, porque elas negam a eficácia desse Deus que pode procurar erro histórico, não tem. Um livro que nunca ficou obsoleto. Os escritos existem há 4.000 anos, referente a 6.000 anos. Escrito por mais de 40 autores, cada um morando numa região bem distinta, sem e-mail, internet, computador, WhatsApp, é isso aí, sem satélite. E a ciência confirma tudo, a história e a geografia, quando esses livros se uniram. Forte isso. Isso é muito forte. Mudou o calendário do mundo. O Jesus ressurreto. Sabe por que mudou o calendário do mundo? Porque Jesus não ficou igual ioiô, morrendo e voltando, morrendo e voltando. É porque ele andou lá em Jerusalém. Os que tinham crucificado uma parte deles ouviram. E ele vem anunciando que morremos uma única vez. Então você não tem que estar confuso, nem perturbado em nenhum outro segmento religioso, porque o nosso dá moral para tudo, ele tem moral para tudo. Eles estão certos. É tanto que a única fé em todo o planeta Terra que combate o pecado, sabe qual é? A nossa. A única fé em todo o planeta Terra que combate o pecado é a nossa. É a única. É a única. Então, por isso que nós somos loucos. Porque eles dizem crer num Deus que vale tudo. Mas só que os deuses, que são mais de um deles aí, até mesmo o Jesus deles, não tem nada a ver com das escrituras sagradas. Nada dessas nada. Então Jesus, ele veio para ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. Então, ele quer que todos aqui se salvem. Você só tem que entender o seguinte: você, pelo fato de estar aqui, você já foi empurrado pelo amor de Deus. Você foi empurrado. Você já teve um empurrãozinho de Deus. Se quiser sair, as portas estão abertas. Só que ele não vai poder te ressuscitar. E os que brincarem de Deus, com Deus, dentro das igrejas, também. Ele não vai poder ressuscitar. Aí diz mais aqui. Quer dizer, então, que o Jesus fora da Bíblia Sagrada é uma face? Todos eles. Todos eles. É uma face.
E o que mais tem é Jesus. Tem ideia Henrique Cristo, né? Então, o Henrique Cristo, quem conhece ele aí? O Henrique Cristo. Um coroa aí, meu pai, cheio de adeptos aí, meu irmão. Teve um do 666 aí, cheio de adeptos aí também. Como é que fica? O cara morreu, como é que estão eles lá agora? Será que estão esperando a volta dele de novo? Não sei, né? Você vê, a pessoa na terra acredita em que ela quiser, o que agrada o eu dela. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. A diferença está aí. Portanto, 40. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem o que, gente? E eu ressuscitarei no último dia. Pessoal, cadê Jesus? Cadê Deus? E aí? Isso aqui é verdade ou é mentira? Como nós vivemos por fé, a palavra dele também diz: onde tivesse 2 ou mais pessoas em nome dele, estarei dele. Então eu não preciso vê-lo para ver. Isso é fé. Eu não preciso tocar em nada para saber que ele é real. E as religiosidades da vida querem tocar em alguma coisa, querem ter uma guia, um amuleto, querem ter uma filha, querem ter um objeto para se agarrarem e entender que é dali que emana o poder. E nós só temos que crer, sem ver. Você vê como é que fé, para quem está lá fora, a nossa fé é loucura. Mas é essa fé que agrada a Deus. Aí vem: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Gente, você vê que ET é novidade, né? Naquela época não existiria ET, porque se existisse, deveriam falar: aí desceu quase o ET que no nosso meio agora. Então você vê que ET é coisa da modernidade. Aqui nessa época ninguém conhecia isso. Ninguém pode vir a mim, 44, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu veio me bater na tecla de novo. E eu o quê? O ressuscitarei no último dia. Gente, mais uma vez, você queira entender ou não, já tem um empurrão de Deus aí na tua vida. O fato de você estar aqui. Você queira entender isso ou não, Deus já te deu um empurrãozão. Agora, o restante é com a gente. O restante com cada um de nós. Então, por que nós estamos aqui? Porque nós anunciamos a ressurreição dos mortos. Uma vez, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, uma vez eu era bem novo, de idade, estava eu e o Alexandre conversando, um amigo meu de infância, e chegou um pastor conhecidaço nosso. Eu nem sonhava em ser pastor na minha vida, coisa que nunca passou dentro de mim foi ser pastor, estou sendo bem sincero, mas sempre gostei muito de conversar sobre a Bíblia. Estava conversando com o Alexandre sobre as passagens bíblicas. Ele chega o Eduardo na rua, que era um pastor de uma outra denominação, eu não era da Igreja da Graça na época, e ele falou assim: ó, foi de Deus encontrar vocês, está aqui o fulano, conhecedor nato do Velho Testamento. Rapaz, eu não consigo colocar Jesus dentro dele. Eu falo, mas ele sempre tem um ar de uma resposta. Eu vi isso de um pastor, hein? Até eu gosto muito desse pastor. Eu nem pastor era. Meus irmãos, de 10 da noite até as 11 horas, só ouvindo a abobrinha do cara, falando das passagens do Velho Testamento, marretando Deus. Eu olhava para o Alexandre, olhava para o Eduardo.
pastor, né? Assim, que pedreira, né? Eu só ouvi um camarada falar, olhar para Alexandre. Veja, eu sempre fui muito folgado, assim, desde garoto, na hora de falar da Bíblia, de Deus. Sempre fui muito folgado. 1 hora, quando deu 11 horas, o cara acabou de falar, eu olhei até pro relógio. Falei assim, amigo, comecei assim, numa linguagem suave, amém? Gente, eu não falei isso, só que eu fui bem duro falando com ele. Quando eu falei, ó, para mim, você é um traseiro de elefante. O cara ficou uma fera. Ops! Fiquei 1 hora aqui ouvindo você. Você agora vai ter que dormir. A segunda colocação que eu fiz para ele. Falei, Eduardo, sabe por que ele arrebenta Deus direto? Porque você não enxergou que ele tem um diabo como pai. Você tem um capeta como pai. Aí, ops, fica quieto. Eu te aturei 1 hora que vai ter que me aguentar. Paguei uma geral. Só vou falar o que eu posso falar aqui. Porque de repente, se você estivesse do meu lado, você ia se assustar comigo também. Como o Eduardo, que era pastor, ficou assim. E eu falei, vou provar, Eduardo, que esse camarada aqui é um traseiro de elefante. Vou provar. Ó, tem um cemitério ali. 12:00, daqui a pouco, eu vou te convidar para nós atravessarmos esse cemitério. De ponta a ponta. Vou falar a verdade. Quando você chegar no centro dele, você vai estar todo borrado. Porque você tem um diabo como pai. E ó, e nesse cemitério ia ver que tinha de macumbeiro fazendo trabalho dentro dele, eu ia pensar que era uma pegada. Os desgraçados ficavam correndo nesse cemitério de branco, de vermelho. Gente, quem passava na rua se assustava, porque pensava até que era os caras correndo. Então você olhava esse camarada lá, eu não sei se ele sabia disso ou não, aí o camarada ia tudo. Acho que até tem um infarto lá no meio. Porque tinha macumbeiro para chuchu fazer trabalho dele nesse cemitério à noite, esse cara vai morrer do coração antes de chegar ali na metade. Aí eu te pergunto, ele quis ir? Eu desafiei ele. Falei, Eduardo, você é um trouxa, meu irmão. Você é um manezão. Isso aí, meu irmão, tá aí, ó, próprio filho do capeta aqui do teu lado e você não estava enxergando. O cara ficou uma fera. Passou-se um tempo, meus irmãos eram da apacentar. E meu irmão que chama, ele era ministro de louvor, na época lá com o Marcos Gregório, chama daqui, chama dali, chama, eu não vou, antes da filha Sassi ir para lá, aí vai daqui, vai dali, vai para lá. Um dia eu fui, aí sentei do lado de cá. Lá meu irmão que falou louvor. Gente, eu olhei para o lado esquerdo, direito. Quem estava lá no banco? O mesmo sujeito de alguns anos atrás. Aí eu cheguei para o Carlinhos, que era um dos pastores auxiliares. Carlinhos, conhece? Não, esse camarada chegou aqui falando que era meio ateu, mas está querendo conhecer Jesus agora, nós temos ajudado ele aí. Será que ele não olhou para mim? Ainda passei por ele depois desse dia umas 4 vezes na rua, quando ele me viu, ou ele virava a cara ou me dava de rua. Você vê, o que a gente fala, fica. Eu não falei para machucá-lo nem para magoá-lo, mas para mostrar que havia um Deus. Eu tive que falar uma linguagem que alcançasse ele, porque conversa mole, o pastor já vinha falando o tempo todo e não resolvia. Fiz um desafio a ele e mostrei que ele tinha um diabo como pai, mesmo dizendo que era ateu. E ele teve que engolir. Porque todo ateu tem um capeta como pai. Porque você não vê um ateu falando mal do diabo, mas de Deus vem de madeira. De Deus eles vêm de madeira e vêm para bater dele. Mas quando começa a falar do diabo, eu também não acredito. Você não acredita, não, você crê. Você sabe da servição. Você começa a falar a realidade do camarada. Gente, nós precisamos ter uma identidade aqui dentro. De sermos servos de Deus. E quem está lá fora tem que ver essa identidade. Se a pessoa está aqui dentro e brinca com Deus, é problema dela. Mas ela não vai poder me apagar e nem matar a minha fé. E se eu enxergo isso, ainda tenho que pedir a Deus para que tenha misericórdia dela. Porque uma coisa é a pessoa estar perdida lá fora, outra coisa é ela ouvindo a palavra e zombando de Deus dentro da igreja. E às vezes você vê gente assim de pastor que não acredita nem no que prega. Você vê isso de obreiros, pessoal de louvor. Quando eu falei que está precisando de gente, se você toca alguma coisa aí para procurar aí, o Jorge, o Zé Tailhar chegou aí, mas aqui é linha dura com louvor, tem refresco não.
Porque eu que venho de outro ministério, eu sou o Pai. Louvor, não, se não botar rédea curta, é só o Espírito Santo. Eu estou sendo sincero. Então, se o cara vai vir para cá achando que vai fazer cada mãe Joana aqui, nem procura. Até que com eles não vão arrumar nada. Comigo, menos ainda. Então, porque as coisas têm que ser com seriedade. Se a pessoa não quer nada com Deus, fica lá fora. Tá? Depois não se arrependa. Porque não vai ter como se arrepender. Morreu sem Jesus, não tem mais para onde ir, a não ser lá do fogo e enxofre, depois do juízo final. Depois ainda do juízo final. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. 40. Está escrito nos profetas, e serão todos o que, gente? Ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem o quê? Quando é que a gente ouve e aprende com Deus? Quando lemos as Escrituras, de preferência na Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas e João de cara, para você não ficar perdido lá no tempo da lei. Verdade. Então já vem para o tempo da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. Procure ter intimidade com a fala, com a linguagem de Jesus. Então, e Jesus está falando aqui, você vê que ele não abre mão do Velho Testamento. Os ensinamentos, até da vinda dele, está escrito pelos profetas. Isaías foi, se não for o que falou mais, foi um dos que mais falou de Jesus, da vida dele. Um dos que mais anunciou a vinda de Jesus, até o próprio rei Davi falou de Jesus. Então, não tem como a gente se aproximar de Deus ou aprender de Deus se não tivermos o hábito de lermos as Escrituras Sagradas. Nem que seja um versículo por dia, leia. Aí vem dizendo mais aqui. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Então, pessoal, quando a gente tem encontro com as Escrituras, Deus passa a ser um ser real. Se eu não tenho encontro com a Escritura, Deus é mais uma camisa no meu guarda-roupa. Essa é a grande verdade. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, o sustento da igreja hoje é o Senhor Jesus. Pessoal, as pessoas, elas erram por não serem definidas com Deus. Elas querem algo, mas não acreditam nesse algo. O mundo aí fora oferece muita facilidade. Muito. Ou você agrada o mundo, ou você agrada. Está chegando aí dezembro. Ou você agrada o mundo, ou você agrada a verdade. Quem trabalha dentro de empresas aí, se não tiver uma postura, é levado, é seduzido, é enganado, e não vou mais falar, mas ele chacoalhado, porque as pessoas vão fazer piada. A verdade toda é essa. Você vê, para você trazer uma pessoa para acertar, é uma batalha. Mas se você der ouvido a elas lá fora, para elas te fazerem errar, é um pulo. É um pulo. Para você trazer alguém para cá, ó. Mas se tu não tiver cuidado, principalmente nessas festas de final de ano aí, de empresa, para elas te fazerem errar, um cisco. E a pessoa acaba perdendo, sabe o quê? A salvação. Porque vem a condenação, o diabo é bom para condenar as pessoas, muito bom,
A arte dele é atrofiar, é envergonhar, é humilhar, é botar na mente dela: você é um pecador, você é um fraco, para você não tem jeito. E se a pessoa realmente ela não teve um encontro com Deus, o encontro com Deus, gente, ela é levada pelas seduções. É muito fácil, principalmente esse mês que está por vir, teu pastor não está perto, teu pastor não está nem aqui, sabe o que está fazendo agora? Vai aí. E se a pessoa não estiver ajuizada, ela vai. E erra. E depois vem para a igreja, se voltar, né? Com aquela cara lá, desacreditar, desconfiar e sabedora de que Deus não está com ela. E até reverter esse quadro é um processo, porque o diabo vai ficar condenando e acusando. Tem uns que ainda falam assim: ó, vamos na igreja e falar para o teu pastor o que você fez, hein? Satanás, né? Mas ela foi anunciada. Para você ver, porque ela mesma aqui dentro, ela continuava fazendo a vontade, não a de Deus, mas talvez nem a dos seus interesses, mas do interesse alheio. Procure ter intimidade com Deus. Procure saber realmente quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Não é porque as pessoas estão dando mau exemplo lá fora que você vai ter que dar maus exemplos aqui dentro. Ou continuar por ser mais um a dar mau exemplo. Seja fiel. Pague o preço. Busque esse Deus. Não abra mão da sua salvação. Não permita que o diabo ceife a tua alma. Amém, gente? Não permita. Mas aprenda a falar não para as seduções desse mundo. Aprenda a falar não. Peça a Deus força, mas diga não. Quando eu era igual a você, eu fazia até isso que você faz hoje, mas hoje eu sou de Deus. Ih, sai de baixo. Paga para ver. Quando eu era igual a você, eu fazia isso aí, mas hoje eu sou de Jesus, eu não posso mais fazer isso. Sai de baixo. Paga o preço, mas Ele vai te ressuscitar no último dia. Amém? Então, a obediência, ela tem que ser o nosso carro-chefe. A obediência. Amém? Pague o preço e seja obediente. Se você ficar dentro da igreja, apoiado em erros alheios, roubaram a sua salvação. Roubaram. E dentro das igrejas, gente, tem muita gente apagada. Muito. Hoje, alguém falou aqui para mim assim, falou o nome de um lugar aqui hoje, não, mas lá é entupido pastor de igreja. E eu falei: se bobear, tem mais bandido do que igreja. Aí a pessoa abaixou a cabeça. Ela abaixou a cabeça. Falei: irmã, cadê a igreja como agente transformador? Se lá está entupido de igreja, por que ela tem mais bandido do que evangelho? A pessoa fez assim, ó. Não, nós estamos aqui para levar a salvação. Ela nos alcançou. Cadê as igrejas levando salvação? Mas para isso, temos que obedecer a voz de quem? Senão não tem salvação. Não tem transformação, não tem mudança. Amém? Vamos falar com Deus? Chegou o pecadista aí. Vitor. Oh, meu Deus, obrigado, Zé. Obrigado, Jesus. Gente, se alguém disse: pastor, quando eu era mais novo, eu era coroinha e tocava sino na igreja católica. Tem vaga para mim nesse altar? Tem não. Aqui não tem sino. Amém? Aqui não tem sino, né? Quando você era novo, tocava sino lá. Aqui não tem como, gente. Vem aqui para frente, igreja. Esse instrumento não tem aqui, né? Alguém já tocou sino aí na igreja católica? Não? Ninguém não?
Já tocou? Ó, o Jó já tocou assim na igreja católica. Mas ele viu que não tinha futuro, aprendeu a bateria. O Fernando, você não tocou bronze, Fernando? Olha. Hã? Não é vergonha não, gente. Os Jó tocavam assim, gente. Vem cá, gente, vem aqui pra frente. Vamos buscar Deus. Hoje é dia, né? Gente, hoje é dia. Amém? Pessoal, o que mais tem no nosso meio é gente para nos apagar. Muito. Mau testemunho, mau exemplo. Só que essas pessoas nunca tiveram em conta de Deus. Não segura. Mas é filho de pastor. Mas ser filho de jacaré. Não está dizendo nada. Só não é filho de Deus. Aquela história, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente nem sempre é crentinho. É verdade. De peixe não tem para onde fugir, né? É peixinho. Mas de crente. Vamos deixar esse povo apagar aí, está errado. Vamos buscar Deus, né? Vamos buscar a presença dele. E depois até pedir o Jorge para puxar um hino de cura aí. Você vê que fica um milagre aí, então também vai tocar em você hoje, tá bom? Vamos lá? Me ensina a te adorar? Abra o seu coração. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Me ensina a te adorar. Me ensina a te adorar, Senhor. Buscar a tua face. Buscar a tua face. Eu quero te render. Eu quero te render, meu Pai. Adoração dos anjos. Adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. E vem purificar meu ser. Me lava em tuas fontes. Me lava em tuas fontes. Isso aqui é muito forte, hein? Me ensina a descer. Me ensina a descer, Senhor, Para alcançar teus montes. no coração. No coração Te ergo te ergo um altar, incenso. incenso de louvor. Eu vim pra te ofertar. Invade a alma com a tua luz. a honra A honra e a glória a ti. a ti, Senhor Jesus. Mas faça dessa canção a tua oração. Me ensina Ensina a te adorar, Senhor. a ser perfeito aos olhos de Deus. Buscar. Buscar a tua face. Eu quero te render. Eu quero te render, A perfeição, né? A adoração dos anjos. adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. E vem Purificar meu ser. me lava em tuas Me fontes. lava em
Chega de orgulho, de egoísmo, me ensina a descer. Para alcançar o que vem de Deus no coração. É o santuário, incenso. Eu vim pra te ofertar. Me invade com a tua luz. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. No coração te ergo incenso. Eu vim pra te ofertar. Me invade com a tua luz. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, só existe um jeito da dureza sair do entendimento e do coração daqueles que aqui se encontram. É querer te conhecer. É abrir mão dos conceitos, dos aprendizados que não me acrescentaram nada. E realmente mergulhar de cabeça diante de ti. A tua luz, se ela não invadir o nosso ser, o Senhor Jesus, como mudaremos, ó Pai, de fala, de visão, de conceito, se o Senhor não nos ajudar? Precisamos da tua ajuda. Precisamos, ó Pai, de fato, não sermos religiosos diante de ti, até porque Jesus é a palavra, mas queremos sermos íntimos dos teus ensinamentos. Queremos, meu Pai, ver um povo alegre, não de fachada, mas de verdade, meu Pai, de verdade, de te conhecer, de terem experiências reais, concretas. De que adianta, meu Deus, eu conhecer a tua palavra de ponta a ponta e não estar nem aí para ti? De que adianta citar passagens bíblicas, mas delas não ver nada acontecendo sobre aqueles que conhecem? De que adianta, meu Deus, eu falar que pertenço a uma denominação, mas se eu olho para a minha vida, estou apagado, em conflito. Eu olho para as Escrituras e nada do que está escrito eu vejo acontecer. Meu Deus, tem muita gente assim dentro das igrejas. É batista, metodista, universal, assembleia, evangelho quadrangular e etc. Graça, etc, etc. Meu Deus, o que mais tem é gente apagada. E se há alguém apagado aqui hoje, espiritualmente falando, por não entender ou não entender por que o sofrimento é real e não desaparece, porque oram a ti e não vê resposta. Ainda tem uma turma do consolo do inferno, do consolo de Satanás, que chega e diz que a pessoa está na prova, como se eu fosse um Deus carrasco, como se o Senhor fosse um Deus que gostasse de ver o seu povo passando perrengue, tomando na lá, vivendo de uma forma desfavorecida.
os missionários do capeta aí, que ao invés de levarem uma palavra viva, ainda acovardam e atrofiam, meu Pai, a fé em Ti. E muitos são os que estão sofrendo dentro da sua própria casa. Talvez não tiveram coragem de sair, como muitos fizeram, mas estão diante de Ti, sem verem respostas, sem serem atendidos. Meu Deus, nos livre disso aqui. Não queremos sermos contadores de história, mas queremos anunciar um Deus que trabalha, um Deus que é real, um Deus que se mostra íntimo para aqueles que realmente abrem mão de tudo para fazerem aquilo que te agrada. Foi o que aconteceu com Jesus. Será que o que nós temos feito tem te agradado? Meu Deus, se não tem, nós estamos aqui hoje para nos corrigir e pedirmos perdão a Ti, porque é errado estarmos diante de Ti e não termos uma fé de resultado. É errado, meu Deus, falarmos que temos um Deus grande e dessa grandeza não desfrutarmos nada. Ah, meu Deus, é errado. É errado estar dentro da tua casa e continuar comendo pão que o diabo amassou, como se o Senhor não tivesse poder para reverter, mudar o que precisa ser mudado. Então, meu Deus, ajuda aqui a quem precisa a ter um verdadeiro encontro contigo, a olhar para o que está escrito e começar a viver e ver resultado, meu Pai. O Senhor é um Deus, meu Deus, de guerra. O Senhor também é um Deus de amor, meu Pai. Então, se essa pessoa ela quer uma mudança, meu Deus, se faça presente aqui agora. Se ela não quer mais ficar na tua casa dando murro em ponto de faca, se faça presente aqui agora. Porque a tua vontade é que aqui ninguém se perca. Jesus, essa é a tua vontade. Então, sonda os corações, Jesus. E vá ao encontro dessa pessoa que talvez tenha até um coração bom, mas vinha aplicando a fé de uma forma errônea. Em vez de fazer a vontade de Ti, ó Deus, ela vinha se justificando nos erros alheios ou nos seus próprios erros e querendo que o Senhor agisse segundo a vontade dela. Ensina-nos, ó Deus, a fazermos aquilo que Te agrada, a fazermos aquilo que é bom aos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos esvaziarmos de nós mesmos, da mesquinharia, da tristeza, da mágoa, do complexo, da rejeição, da dor, da traição. Se você precisa se perdoar, você tem que se perdoar. Às vezes você não se perdoa. E quando isso acontece? Quando você não crê no perdão de Deus na sua vida. E você já pescou. Você tem que crer que o nosso Deus, Ele apaga os pecados quando nós falamos com Ele instantaneamente. E você, se precisa ir lá atrás de alguém pedir perdão, você tem que querer pagar esse preço. Porque Jesus, quando Ele veio na terra, Ele veio como homem. E tudo que um ser humano pode suportar, Ele suportou. Ainda foi além, porque Ele suportou o peso do pecado e não gemeu. E lá na cruz ainda disse: Pai, para aqueles que o feriram, o crucificaram, o esbofetearam, traíram. E quem traiu Jesus foi a própria igreja. Foi a própria igreja que virou as costas para Ele. Os príncipes, os sacerdotes, fariseus, a própria igreja. E Ele ainda disse para Deus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabe o que faz. Então você vê que Jesus ele veio fazer a vontade do Pai. E Ele quer que você seja como Ele. Todos nós, né? Então se desprenda dessa dor agora. Manda ela sair de dentro de você. Pode falar para o diabo, que é o causador desse mal, que pegue o que é dele e sai agora de dentro de você. Pode falar da tristeza, da traição, da mágoa, do aborrecimento, dessa opressão que está na sua mente, dessa amargura que você carrega, desse sentimento homossexual, Deus me livre, de pedofilia, né? Peça a Deus para arrancar essa praga de você agora. Fala para o diabo para pegar o que é dele, os conflitos familiares, conjugais, os conflitos financeiros, a enfermidade. Pode falar para o diabo, esse diabo não te pertence. O meu corpo não é propriedade tua. Pega essa dor, esse trauma, essa rejeição, essa pressão alta, essa diabetes, essa artrose, essa artrite, essa osteoporose, esse problema sanguíneo, urinário, esse vírus, essa bactéria, essa miséria. E saia daqui agora essa condenação, essa dor que você causou, está estampada, as brigas familiares, conjugais, sentimentais. Solta essa pessoa agora. Se você se sente vítima de uma inveja, manda a inveja sair de cima de você agora. E não tem essa que eu sou de Jesus. Mas se você se sente vítima de uma inveja, é porque estava faltando Jesus na sua vida. Então manda essa macumba sair de você agora. Que inveja é macumba. Saia mesmo. A praga gritada, mandada, rogada, a maldição hereditária, os conflitos internos para o inferno. Meu Deus, aonde houver um demônio, meu Deus, agarrado a esta pessoa, aos caminhos dela, ele seja queimado, amarrado, amaldiçoado. Saia com a tua lepra, com a tua humilhação, com o teu pecado. Saia com a tua desistência para o inferno. Todo mal saia, saia e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, sem o teu Espírito que é santo, nós não somos nada. Como pode alguém dizer que tem o Espírito Santo se a sua vida é só derrota e fracasso? Meu Deus, me ajuda aí, Jesus. Como pode alguém falar, eu tenho o Espírito Santo, mas quando ela olha para a sua vida, é derrota e fracasso, é amargura? Mas eu creio, meu Deus, que o causador desses males foram todos eles expulsos daqui agora. E essa pessoa que me ouve, ela disse nessa canção que ela queria que o coração dela fosse o teu altar, morada da tua presença, do teu Espírito. Então venha, Espírito Santo, e preencha esse vazio, o buraco que havia dentro dessa pessoa. Venha para fortalecê-la aqui agora, para que ela enfrente agora as lutas, mas para vencer. Não para andar mais no engano, mas para que ela seja vitoriosa. Então receba o Espírito Santo. Receba a presença de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Então receba essa virtude do Espírito, que é a alegria dentro de você, no teu coração. É a certeza que agora vai dar certo. Que tem um Deus que trabalha, que te guarda, que está aqui para te honrar. Você não será mais envergonhado, mas vai dar certo. Coisas surpreendentes que talvez para você não tivesse nem mais jeito. E você vai ver Deus operando e vai chegar até você de uma maneira que vai alegrar muito o seu coração. Então, meu Deus, que haja saúde aqui agora. Meu Deus, essa canção é o momento de se operar.
a tua grandeza, o teu poder, as tuas maravilhas. Espírito Santo, venha fazer aqui agora aquilo que só o Senhor pode fazer. Venha transformar, venha levantar, venha fazer com que este povo ande em novidade de vida, que realmente seja a diferença, meu Pai, aonde colocarem a planta dos seus pés, não mais um no meio da multidão, mas a própria virtude de Deus, a própria imagem e semelhança. Se você é a imagem e semelhança de Deus, preste atenção, não tem mais derrota para você, nem lugar para fracasso dentro de você, porque se você diz ser imagem e semelhança, mas se continuar dando a mão ao fracasso e à humilhação, não tem uma fé iludida. Deus está longe, mas Ele perto está aqui agora, e Ele opera por cada um de nós aqui. Então opera, Espírito Santo, e faça um milagre. Agora essa pessoa veio buscar aqui nessa noite, que seja uma noite de maravilhas, de sinais do teu agir. Como eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz, filho de Davi, socorro em mim. Sente, eu sou tão frágil, a tua mão
veio buscar aqui hoje. Talvez a cura que ela precisa, meu Deus, não seja nem a física, mas é espiritual. Porque se ela estiver bem espiritualmente, ela estará bem fisicamente. Então confirme o que ela veio buscar. Confirme a cura desse ente querido. Pois eu determino em nome de Jesus que haja um grande livramento aqui no nosso meio, uma grande libertação, e seja estendida a cada familiar aqui representado. Meu Deus, eu determino em nome de Jesus, meu Pai, que haja prosperidade, aqui no nosso meio. Receba a tua prosperidade, receba a prosperidade desse teu ente querido, pois está determinado. Eu determino em nome de Jesus. Meu Deus, restaura esse casamento, a vida sentimental de quem é solteiro, restaure essa família, meu Pai, que o lar de cada um aqui se torne um pedacinho do céu. Meu Deus, tem pessoas aqui que abraçaram a fé do dia 31 de dezembro, da Arca da Salvação. Você que abraçou essa fé, peça a Deus para te justificar. Pode pedir mesmo. Meu Deus, me justifica aqui, como o Senhor justificou a Noé. Porque se ouviu justiça na vida dele, e toda a família dele se salvou, fala com Deus para que haja justiça na sua vida. E pela tua fé, todos esses familiares sejam alcançados. Até aquele que para os olhos terrenos é caso perdido. Não tem jeito. Olha como tem gente limitando Deus a ele. Mas você está aqui para andar com Deus, para ser verdadeiramente amigo de Deus. Então peça a Deus para tocar nessa pessoa que está distante e você sabe que ela está precisando de ajuda. Peça a Deus para salvá-la. Peça a Deus para trazê-la de volta. Peça a Deus para que a tua casa esteja diante de Deus, servindo, como você está aqui servindo. Peça a Deus mesmo. Peça a Deus para confirmar a tua salvação, se você não tem certeza dela. Não é vergonha falar, meu Deus, confirma meu nome no livro da vida. Eu não tenho problema nenhum de falar isso com Deus todo dia. Eu não tenho problema, isso nem me pesa. Eu quero ir para o céu. E você tem que querer estar lá também. Você tem que querer estar lá. Seja realmente renovado e fortalecido. Receba o amor de Deus agora. Ele traz a paz. Receba a paz que vem de Deus sobre a tua vida. A decisão vai ser certa. Você não vai errar mais. Você vai andar para agradar. Para agradar. Você vai andar para agradar a Deus. Pois eu determino a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Alguém chegou com alguma dor, algum mal-estar aí? Sumiu? Fala, John. Foi embora. Mais alguém aí? Pastor, não estava bem. Saiu o peso, a angústia, o mal-estar. Fala mais. Saiu o peso dentro de mim das costas. Saiu um peso das costas? Obrigado. Mais alguém aí? Foi embora? Amém. Obrigado, Jesus. Aí a pessoa acha que é normal, né? A gente fala que é imposto, mas não dentro da pessoa, né? Mas é um imposto fazendo. Desculpa aí, Jorge. Amém? Fazendo peso
Só uma pessoa não vir para a igreja. Está amarrado. Está amarrado. Ele não pode entrar, né? Mas ele pode amarrar. Desfiado. Diabo é diabo, né, gente? Mais alguém? Isso, mulher. Não, é guerra. Que é guerra. Nem fala muito, é guerra, é guerra. Amém? Mas está aí, está renovado. Obrigado, Jesus. Mais alguém? Pastor, na sexta-feira, irmão jeito aqui. A coluna. Até agora, entrar na igreja, Sério? Está podendo abaixar agora? Subiu tudo. Então, o anjo tocou aí. Vem, amém, viu? É guerra. O diabo não pode entrar, mas desgraçado, se puder botar pá. Desculpa, Jorge, agora como fosse. Botar. Diabo é diabo. Gente, é guerra. Ó, a Bíblia diz, na nossa guerra não é contra a carne e contra o diabo. Então, se algo não vai bem, gente, tem que meter o porrete no diabo aí sem dó. A gente não pode ter medo do capeta. O mal vem de Deus? Deus é mal? Deus é carrasco? Não. Deus quer que você passe aperto? Então, vem da onde? Então, pau nele sem dó. Amém? Mais alguém aí? Então, o Jorge vai agraciar. Irmão, vocês estão até virando boleto, né? Ah, não, chegou assim, né? Mas revirou, e fez negócio aí que... Hã? Ah, foi embora. E foi embora. Obrigado, Jesus. Pastor, cheguei mal e continuo mal. Falha. Janaína, está na fé? Amém, sempre. Amém. Fale agora e se cai para sempre, né, gente? Todo mundo bem? Monique, está na fé? Amém, gente. Gente, então, vai só no refrão aí, o povo vai sentando, né? Um milagre, né? Que eu preciso, eu tomo posse. Vai nessa fé aí. o que eu não posso fazer, tu podes.